A história começa em um tempo de crescimento e temor. A comunidade cristã primitiva se expandia rapidamente, unida por fé, simplicidade e um profundo respeito pelo poder de Deus. Muitos vendiam suas propriedades e colocavam tudo aos pés dos apóstolos, não por obrigação, mas por devoção. Havia um clima de reverência constante, como se todos soubessem que algo invisível observava cada atitude, cada pensamento e cada intenção. Nesse cenário, surge um casal comum, conhecido entre os irmãos, respeitado, aparentemente piedoso. Seus nomes eram Ananias e Safira. Eles viam os outros sendo admirados por suas ofertas e testemunhos públicos. Aos poucos, um desejo silencioso começa a nascer. Serem vistos da mesma forma, reconhecidos, honrados diante de todos. O problema não estava na oferta, mas no coração. Enquanto a fé crescia ao redor, algo. Ananias e Safira tomam uma decisão que mudaria tudo. Eles vendem uma propriedade, como muitos outros haviam feito antes. Nada os obrigava a entregar o valor total. Nada exigia que mentissem. A escolha era simples, mas o orgulho fala mais alto. Eles combinam entre si guardar parte do dinheiro e apresentar o restante como se fosse o valor completo. Para os homens, pareceria generosidade. Para Deus, era falsidade. O pecado não estava no dinheiro retido, mas na mentira cuidadosamente ensaiada. Era um teatro espiritual. Um acordo silencioso entre marido e esposa, selado longe dos olhos da comunidade, mas jamais longe do olhar divino. Cada passo até o encontro com os apóstolos carregava tensão invisível. Ananias caminhava com a oferta nas mãos, mas com o coração dividido. Ele acreditava que ninguém perceberia. Afinal, quem ousaria questionar um gesto de aparente devoção? O que ele não sabia é que naquele lugar, a presença de Deus não tolerava encenações. Quando Ananias se apresenta diante de Pedro, o ambiente muda. Não há gritos, não há acusação humana, apenas palavras diretas, cortantes, como se atravessassem a alma. Pedro não pergunta por valores, não exige explicações financeiras. Ele revela o que ninguém poderia saber por meios naturais. Expõe a mentira antes mesmo que Ananias a confirme. A pergunta ecoa como um juízo. Por que permitir que o coração fosse dominado pela falsidade? Não foi aos homens que ele mentiu, mas a Deus. O silêncio se torna pesado. Não há defesa, não há tempo para arrependimento público. A verdade foi revelada, e com ela vem a consequência imediata. Ananias cai morto ali mesmo, diante de todos. Sem aviso, sem segunda chance. O choque paralisa a comunidade. Jovens se levantam, envolvem o corpo e o retiram. O temor se espalha como uma sombra. A fé agora não era apenas consolo, era também juízo. Algo ficou claro para todos. Deus não estava distante. Ele estava presente, atento e absolutamente santo. 3 horas se passam. Safira entra, sem saber de nada. O clima ainda é pesado, mas ela percebe apenas olhares estranhos e um silêncio desconfortável. Pedro a chama e faz uma pergunta simples, direta, oferecendo a ela uma chance de dizer a verdade. O valor apresentado é confirmado por Safira sem hesitar. A mentira agora não é apenas repetida, é reforçada. Ela sustenta o acordo feito em segredo, acreditando que tudo estava sob controle. Nesse instante, a gravidade do que estava acontecendo se revela. Pedro declara que ela não conspirou apenas com o marido, mas testou o Espírito do Senhor. As mesmas pessoas que levaram o corpo de Ananias estavam à porta. Antes que qualquer reação fosse possível, Safira cai morta, no mesmo lugar. O terror se instala definitivamente. Não era coincidência, não era acaso. Era juízo. A comunidade entende que não se pode brincar com a verdade diante de Deus. A fé não aceita máscaras. O preço da hipocrisia foi pago em vida.
O impacto do ocorrido se espalha rapidamente. Um grande temor toma conta de todos que ouvem a história. Não apenas os que estavam presentes, mas toda a região. A igreja cresce, mas agora com consciência. Milagres continuam acontecendo, curas se manifestam, sinais seguem os apóstolos, mas o respeito se aprofunda. Ninguém se aproxima levianamente. A presença de Deus passa a ser reconhecida como algo real, poderoso e perigoso para quem vive na mentira. Ananias e Safira não são lembrados como vilões, mas como advertência. Uma história curta, porém eterna. O recado é claro. Não se pode enganar aquele que vê o coração. A fé não é aparência, é verdade. O silêncio daquele dia ecoa até hoje, lembrando que Deus não busca perfeição encenada, mas sinceridade. O juízo veio rápido, não por falta de misericórdia, mas para preservar a santidade. O medo não afastou os verdadeiros, apenas revelou quem estava ali apenas pela aparência. Essa história atravessa séculos porque toca em algo profundo, a tentação de parecer justo sem ser verdadeiro. Ananias e Safira não foram condenados por posses, mas por fingimento espiritual. Eles quiseram os aplausos da fé sem o compromisso da verdade. O episódio revela que o maior perigo não está fora da comunidade, mas dentro do coração humano. Onde há orgulho, nasce a mentira. Onde há mentira, a presença de Deus se torna insuportável. O julgamento foi imediato para deixar uma marca clara naquele início, estabelecendo um fundamento inegociável. Deus não divide espaço com a hipocrisia. A santidade não convive com encenação. O silêncio após a queda dos dois não foi vazio. Foi pedagógico. Cada pessoa ali entendeu que fé não é discurso, é essência. Não é oferta pública, é coração exposto. A história não assusta por violência, mas por verdade. Uma verdade que continua desconfortável até hoje. Ananias e Safira desapareceram em um instante, mas sua história permanece como um alerta eterno. Diante de Deus, nada pode ser ocultado. Palavras podem enganar pessoas, gestos podem impressionar multidões, mas intenções jamais passam despercebidas. A narrativa termina sem redenção pública, sem um final confortável, porque o objetivo nunca foi consolar, e sim despertar. O temor que se espalhou naquele dia não foi medo humano, foi consciência espiritual. A fé verdadeira continuou crescendo, agora purificada, separada da aparência e da hipocrisia. Essa história não fala sobre dinheiro, fala sobre verdade. Não fala apenas sobre morte, fala sobre presença. Onde Deus está, tudo é revelado. O silêncio que ficou após aquele juízo ecoa até hoje como uma pergunta invisível. O que é mostrado aos homens é o mesmo que é vivido diante de Deus. Se essa história falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando, porque aqui cada relato bíblico revela verdades que atravessam o tempo e confrontam o coração.